Junichi era um solitário, um perdedor virgem que as garotas evitavam como uma praga, mas em uma tentativa desesperada de perder a virgindade, ele confessou seu amor pela garota mais linda da escola, o que de alguma forma resultou nele se tornando um famoso imã de garotas. Tudo começou quando Junichi se encontrou com seus amigos perdedores no primeiro dia de aula. Enquanto observavam os casais na sala, eles não se preocuparam em esconder seu ciúme. Nesse momento, Nen, sua vizinha, veio trazer seu almoço. Ela o repreendeu por esquecer, mas ele disse para ela cair fora e parar de agir toda poderosa. Quando ele mencionou que ela parecia uma criança, mesmo com suas tramas massivas óbvias, Nandy o provocou dizendo que sabia que ele gostava das garotas desse jeito. Em vez de negar, ele simplesmente afirmou que seu gosto havia mudado, fazendo-a sair irritada. Seus amigos perdedores exigiram saber quem ela era, mas Junichi apenas disse que era sua amiga de infância. Eles o chamaram de tolo por ignorar seu corpo à la Kim Kardashian, dizendo que ela era um presente de Deus para eles. Mas Junichi não podia acreditar que eles poderiam ser tão descarados. Nesse momento, uma garota chamada Kashi disse a ele que estava feliz por estarem na mesma classe e esperava que fossem amigos. Junichi apenas ficou parado com o rosto vermelho e tentou não se envergonhar ao falar. Enquanto ela se afastava, Shinpei admitiu que ela era bonita, mas a falta de enredo não era algo que ele pudesse ignorar. No entanto, Junichi a defendeu, dizendo que todos os enredos planos importavam. Logo depois, Junichi sentou-se perguntando por que não tinham sorte com as garotas quando, como se para responder suas perguntas, ele notou seus amigos lendo revistas sujas. Quando reclamou, eles lhe entregaram uma, dizendo que era o mais próximo que ele algum dia chegaria de ver enredos sem armadura. Quando ele a pegou, Yukana se aproximou dele e, surpreso com sua aparição repentina, ele deixou a revista cair. Ele então tentou pegá-la enquanto explicava que não era dele, mas ela não deu a mínima para as bobagens que ele estava dizendo e o chamou de babaca pervertido. Durante o intervalo do almoço, os amigos de Junichi não conseguiam parar de falar sobre como Yukana era perfeita e como tinham certeza de que ela seria uma conquista fácil. Ele disse que eles eram loucos porque não havia chance alguma de uma garota como ela se interessar por perdedores patéticos como eles. Mas o trio iludido disse que era possível e até jurou pela sua revista idiota, fazendo Junichi imaginar cenas impróprias com ela. Cortando suas delusões lascivas, informaram que ele era o escolhido para chamar ela para sair. Ele imediatamente recusou, mas eles o mantiveram no lugar enquanto um deles foi deixar uma carta no armário dela. Depois da escola, Yukana encontrou a carta e cancelou seus planos com a amiga antes de se encontrar com Junichi, que não podia acreditar que ela tinha vindo. Parado ali, travando como um celular Android de 1 GB de RAM, ele lembrou-se do conselho do amigo para se ajoelhar e implorar, o que ele fez, mas Yukana apenas olhou para ele com desgosto. Nesse ponto, Junichi tinha certeza de que seria conhecido como o perdedor que implorou para uma garota sair com ele. E quando ela perguntou por que ele estava interessado nela, ele deu uma resposta idiota, mas ela percebeu suas mentiras e disse que ele tinha cheiro de virgem recluso que só queria transar. Surpreso que ela conseguia lê-lo, ele decidiu fugir, mas da sua posição, ele conseguia ver a roupa íntima dela e teve outro devaneio lascivo. Antes que ele pudesse dizer algo, ela disse para ele parar de olhar para as curvas dela como um pervertido. Ele estava tão envergonhado por ter sido pego que tentou culpá-la por provocá-lo, e Yukana agachou, colocando seu peito no mesmo nível dos olhos dele, e disse que não se importava que ele olhasse. Surpreso com seu comportamento ousado e esquisito, ele tentou olhar novamente, mas ela usou a mão para bloquear sua visão, o que foi tão gratificante que ela não podia acreditar que ele havia caído em seu truque, e zombou dele por isso. Cansado da humilhação e provocação, ele decidiu desistir e ir embora, mas antes que pudesse, ela o puxou de volta, empurrando-o contra a parede, e admitiu que gostava dele, após o que concordou em namorar com ele. No caminho para a escola no dia seguinte, Junichi estava tão perdido em pensamentos que não ouviu seus amigos se aproximarem até eles tocarem em seu ombro. Eles pediram desculpas pelo que lhe tinham feito no dia anterior, após o que Shinpei perguntou como as coisas com Yukana tinham ido. Junichi disse a eles que sua vida estava acabada porque Yukana o faria ser a piada da escola inteira. Ao ouvir isso, eles prometeram ficar ao seu lado. Pouco antes de continuarem no caminho, o telefone de Junichi apitou, e quando ele olhou, era uma selfie sensual de Yukana. Ao ver isso, seus amigos mudaram imediatamente de comportamento, pois ele havia traído a irmandade dos perdedores. Junichi disse a eles para pararem de exagerar e explicou a situação. No entanto, eles se recusaram a ouvir a razão, levando Shinpei a perguntar se ele já havia beijado Yukane. Junichi disse que era muito cedo para isso, e Shinpei o chamou de cadela medrosa. Ele disse que ele precisava preparar o terreno convidando Yukana para ir a um karaokê, mas Junichi achou que ele havia perdido o juízo de tanto ler revistas obscenas. No entanto, Shinpei explicou ao seu amigo lento que ir ao karaokê era seu ingresso para transar.
Ele então foi em frente para explicar as 3 regras do Karaokê 20. A primeira era escolher músicas pervertidas, depois prosseguir para cantar e fazer, após o que a garota ficaria confortável o suficiente para tirar a roupa, dando a ele uma chance de chegar à segunda base. Na escola, os colegas ficaram surpresos ao ver Yukana e Junichi conversando, enquanto Yukana aproveitou para anunciar que estavam namorando. Até o final do dia escolar, Junichi ainda não tinha conseguido convidar Yukana para sair porque todos queriam saber como ele tinha conseguido conquistar a Bade da escola. Ele ainda estava pensando em como convidá-la para o karaoke quando notou seus amigos saírem da sala de aula. Ele correu atrás deles. Eles disseram que agora que ele tinha uma namorada gostosa, não tinha utilidade para perdedores virgens como eles. Sem dar a ele a chance de falar, eles se afastaram, deixando Junichi a se perguntar o que tinha irritado tanto eles. Yukana logo o encontrou parado no corredor e pediu para passar o resto do dia com ela. Do lado de fora, encontraram Nene, que perguntou por que estavam de mãos dadas. Yukana ficou confusa com a pergunta e explicou que eles estavam namorando, o que fez Nene se emocionar e chamar Junichi de cafajeste 2 caras antes de sair correndo. Sozinho novamente, Junichi perguntou a Yukana para onde estavam indo, e ela sugestivamente disse que era um lugar onde ele poderia gritar alto e se sentir bem, e isso levou Junichi a pensar que finalmente iria perder sua virgindade. No entanto, ele ficou rapidamente desapontado quando eles chegaram a um karaokê. Enquanto esperava por Yukana, que foi buscar bebidas, Junichi notou um aviso na sala alertando contra atividades diferentes de cantar e percebeu que Shinpei estava certo. Yukana entrou nesse momento e quando se sentou perto dele, Junichi imaginou Yukana esfregando-se nele e tentando testar seu microfone. Seus sonhos libidinosos foram eventualmente interrompidos pelo som do canto de Yukana. Enquanto ele ouvia as palavras da música dela, lembrou-se das 3 fases que Shinpei lhe falou e tentou acalmar seus hormônios em fúria. Após a música, ela pediu para Junichi escolher uma, mas ele hesitou, então ela escolheu uma para ele. Ela o surpreendeu ao escolher uma de anime e cantou junto com ele. Ele então se lembrou do segundo estágio que Shinpei mencionou antes, então tentou se convencer de que as coisas não estavam progredindo como o idiota do Shinpei previu quando Yukana tirou o suéter. Ele então teve uma conversa interna com suas diferentes personalidades, onde sua personalidade perversa lhe disse para seguir em frente e fazer o que tinha que ser feito, até que sua personalidade tranquila apontou que homens de verdade levavam seu tempo para cortejar sua dama primeiro. Seguindo esse conselho, ele agarrou Yukana e tentou beijá-la, mas ela chamou sua atenção para o pelo saindo do nariz dele. Totalmente envergonhado, ele se afastou e Yukana se desculpou e saiu da sala. Do lado de fora da sala, Yukana parecia corada. Logo eles saíram do karaokê, e um Junichi ainda envergonhado implorou a Yukana que esquecesse tudo o que aconteceu. Ela apenas riu e disse que tinha gostado do tempo que passaram juntos. Ele se sentiu aliviado ao ouvir isso, e enquanto caminhavam para casa, não perceberam a pessoa que os observava por detrás de um poste de luz. Uma manhã, Junichi abriu seu armário e encontrou uma carta de amor endereçada a ele. Enquanto lia a carta, ouviu uma voz sobre seu ombro e saltou de medo. Ele relaxou quando percebeu que eram apenas os 3 patetas que achavam injusto que ele tivesse um admirador. No entanto, Junichi lhes disse que não tinha plano de responder à carta, então Shinpei o chamou de uma desgraça para todos os virgens, afirmando que até Yukana ficaria decepcionada com ele por ignorá-la. O cara burro acreditou nele, e Shinpei aproveitou a oportunidade para provocá-lo. Keigo chamou Shinpei de falso porque ele estava com ciúmes há alguns minutos, e Junichi acabou dizendo que se encontraria com sua admiradora secreta para que ela não se sentisse mal se ele a ignorasse. Quando chegou ao local de encontro, Junichi viu uma gata agressiva de peito grande. Ela deu uma cheirada nele e disse que ele cheirava a um virgem sem graça cujo único companheiro são suas meias. Chocado com a ousadia dela, ele caiu no chão, então ela se ofereceu para brincar com ele, se ele estivesse interessado. Enquanto ela o cavalga, ele ouviu a voz de Yukana. Ele tinha certeza de que ela o odiaria quando os descobrisse, mas para sua surpresa, Yukana sorriu e perguntou à amiga por que estava importunando seu namorado. Ela riu e pediu desculpas, após o que ele permitiu que Yukana a ajudasse a se levantar. E enquanto elas estavam lado a lado, Yukana apresentou a Junichi como Renko. Mais tarde naquela noite, Junichi recebeu uma mensagem de Yukana pedindo para sair com ela e Renko. O dia do encontro planejado chegou, e enquanto visitavam diferentes lugares, Renko decidiu atrapalhar. Eles foram a uma loja de roupas onde as 2 meninas foram experimentar roupas. Logo saíram, e Junichi não conseguia tirar os olhos dos atributos de Yukana, fazendo-a repreendê-lo. Eles logo começaram a discutir e não perceberam os olhares ciumentos que Renko lançava a eles. Quando eles saíram do shopping, 2 caras se aproximaram e pediram direções. Yukana tentou ajudar, mas eles pediram para ela acompanhá-los. Notando que ela estava ficando desconfortável, Junichi interveio e tentou fazê-los ir embora fingindo ser o namorado, mas eles apenas zombaram dele e o empurraram.
Renko, que estava apenas assistindo, interveio quando as coisas começaram a sair do controle e se ofereceu para ir com eles em vez disso. No entanto, ela não demorou muito, e quando Junichi perguntou o que aconteceu com os dois caras esquisitos, ela afirmou que eles foram embora depois que ela conversou com eles. Mais tarde naquela noite, Junichi encontrou Renko esperando do lado de fora de sua casa. Lá dentro, ela tentou seduzi-lo, mas Junichi surpreendentemente não era um homem fácil. Quando ele mencionou que só tinha desenvolvido trama com Yukana, Renko se irritou e disse que ele não era digno o suficiente para estar com Yukana. Surpreso com a mudança repentina no comportamento dela, Junichi tentou argumentar com ela, mas ela sentou-se nele e disse que não deixaria algum perdedor ter Yukana. Ouvindo suas palavras, Junichi se perguntou se ela tinha sentimentos por Yukana. De repente, Yukana entrou na casa, surpreendendo-os. Renko tentou explicar, mas logo percebeu que Yukana não tinha ouvido a conversa deles, então afirmou que estava apenas tentando testar a lealdade de Junichi, e a garota ingênua, na verdade, acreditou nela. No entanto, no caminho para a escola no dia seguinte, Branco parou Junichi e ameaçou lidar com ele se ele contasse a Yukana como ela se sentia sobre ela, então Junichi prometeu que seu segredo estava seguro com ele. Na escola no dia seguinte, Kashi foi saudada por seus colegas, mas enquanto colocava um sorriso amigável, ela secretamente xingava-o. Parecia que ela pensava que era a reencarnação de Beyoncé e considerava aqueles ao seu redor como seus servos. Logo depois, os amigos de Junichi o cumprimentaram e Keigo mostrou-lhes o vídeo de uma streamer de cabelo vermelho. Shinji referiu-se a ela como uma deusa e Junichi lembrou-se dela de um dos vídeos que ele tinha assistido na noite anterior, enquanto Minoru era o único que parecia não se importar. Shinpei mencionou que a garota parecia familiar e tentou se lembrar de onde a tinha visto antes, mas não conseguiu. Durante o almoço, Junichi sentou-se com Yukana e imaginou ela o alimentando, mas rapidamente afastou a ideia quando lembrou-se de que Renko estava sentada com eles. Nesse momento, Kashi os interrompeu e disse a Junichi que precisava de sua ajuda. Mas antes que ele pudesse aceitar, Renko disse a ela para se afastar, pois estava os incomodando. Ela rapidamente pediu desculpas antes de sair, no entanto, Renko não confiou na sua atuação de boa garota e disse algo sobre ela que não a agradou. Depois da escola, Yukana tinha acabado de deixar Junichi sozinho, quando Kashi se aproximou dele e pediu ajuda com uma tarefa para o professor deles. Kashi o levou a um café, fazendo Junichi se perguntar por que estavam lá. Sendo o idiota malicioso que era, ele pensou que ela o trouxe lá para jogar Reed of Healer Season 2. Em vez disso, ela perguntou se ele estava namorando Yukana, o que ele confirmou. No dia seguinte na escola, Kashi se aproximou de Junichi quando ele entrou na sala de aula, deixando Yukana com ciúmes porque ela era excessivamente carinhosa com ele. Fora da sala de aula, Shinpei estava secretamente filmando-os. Mais tarde, ele chamou Keigo e Minoru para os fundos do prédio da escola. Lá, ele disse a eles que a streamer ruiva era Kashi disfarçada. No entanto, eles não viram Renko, que então exigiu que explicassem tudo para ela. No final do dia escolar, Kashi levou Junichi para o terraço. Lá, ela admitiu que gostava dele e pediu-lhe para terminar com Yukana para que pudessem ficar juntos. Mas Junichi a rejeitou, o que a fez entrar no modo psicopata. Ela o chamou de cachorro, dizendo que ele só deveria ser leal a ela. E Junichi não podia acreditar que ela estava despejando mais porcaria da boca do que um vaso sanitário entupido. Ele estava pronto para sair quando ela ameaçou mostrar a Yakana um vídeo que ela fez dos dois no café. Nesse momento, Renko e seus amigos os interromperam. Kashi mandou eles saírem, mas Renko se aproximou dela e sussurrou o nome de streamer em seu ouvido. Vendo que seu segredo poderia ser exposto, ela entregou a gravação a Junichi e foi embora. E depois Yukana veio buscar Junichi. E os dois foram para casa juntos. Mais tarde, Junichi acordou e percebeu que estava apalpando uma embaixadora da melancia, então rapidamente tirou as mãos dela. Quando perguntou quem ela era, ela revelou que era a Nene. No caminho para a escola, ela se agarrou a ele e disse para ela parar de ser grudenta, porque ele estava preocupado que Yukana pudesse ter a ideia errada se os visse. Quando seus amigos se aproximaram dele, Minoru não conseguia tirar os olhos de Nene, já que ela parecia ser do tipo dele, enquanto Shinpei implorava para que Junichi revelasse a ele seus segredos de sedução. Na escola, Junichi encontrou Kashi, que pediu para ele não contar a ninguém sobre o que havia acontecido no outro dia. Enquanto eles conversavam, Nani se aproximou deles, fazendo Kashi se perguntar quem era o estranho Interbases. Nani se apresentou, mas decidiu brincar com Kashi quando percebeu que ela estava ficando com ciúmes. Antes que pudessem começar uma briga, a amiga de Kashi a chamou. Mais tarde, um Junichi com aparência cansada estava sentado na aula, quando Yukana se aproximou dele e sugeriu que eles fizessem uma viagem no fim de semana. Em outro canto da sala de aula, os amigos de Junichi só podiam observá-lo com inveja quando ele lhes mostrou um mapa que desenhou mostrando as casas de meninas jovens. FBI. Abra. Shinpei disse a ele que esperava que a polícia o encontrasse e o prendesse de uma vez por todas. Mais tarde naquele dia, Junichi estava almoçando com Yukana e Renko quando Nene correu até Junichi e tentou alimentá-lo com os biscoitos que ela assou. Junichi parecia ter molhado as calças
e tinha certeza de que as coisas entre ele e Yukana tinham acabado, e até imaginou Hanko batendo nele para defender a honra de Yukana. No entanto, Yukana reconheceu Nene e se apresentou. Nana se sentiu intimidada, então pediu a Yukana que se agachasse até o seu nível e encostou seus plots nos dela para mostrar que os dela eram maiores. Yukana ficou impressionada com o tamanho e chamou Hanko para dar uma olhada, deixando Junichi tentando lidar com seus pensamentos impuros enquanto as observava. Sim, sim, sim! Nana de repente recuou e acusou Yukana de brincar com Junichi porque ele não era legal o suficiente para alguém tão atraente quanto ela. No entanto, Yukana se defendeu dizendo que não era verdade. Nene argumentou que conhecia Junichi há muito tempo, então sabia o que era melhor para ele antes de sair correndo. Mais tarde naquela noite, Junichi estava deitado na cama pensando em como Nene estava quando ela rastejou para sua cama sem enredo e tentou fazer com que ele desenvolvesse um enredo. No entanto, Junichi conseguiu resistir à tentação e disse a ela que nunca poderia destruir a amizade deles por seus desejos egoístas. Sentindo-se triste após sua rejeição, Nene se vestiu e saiu do quarto dele. No dia seguinte, enquanto Yukana estava falando com Junichi, Nene veio dizer que garantiria que se tornaria melhor que Yukana e o roubaria dela. Shinpei e Keigo de alguma forma conseguiram convencer Junichi a pedir a Yukana que concordasse com um pequeno encontro na casa dela. Mais tarde, enquanto almoçavam, ele perguntou se poderia ir à casa dela após a aula. Yukana de repente ficou quieta e tímida, fazendo Junichi pensar que tinha feito algo errado. Tentando salvar a situação, ele imediatamente disse que queria convidar Hanko, Nana e seus amigos também. Isso fez Yukana mudar de comportamento, e o rapaz desatento não percebeu que acabou de estragar sua chance de ficar a sós com ela quando ela aceitou contra a vontade. Enquanto esperava Yukari depois da escola, Junichi encontrou Kashi, que ao ouvir seus planos disse que estava livre, insinuando que queria que ele a convidasse para o encontro, o que ele acabou fazendo. Na casa de Yukana, Junichi tentou espiar Yukana enquanto ela se trocava porque ela disse que ele não tinha coragem de fazer isso. Mas antes que ele tivesse uma chance, ela abriu a porta do quarto e o convidou para entrar. Tentando se distrair, ele perguntou onde estavam seus pais. Ela disse que não estavam por perto, e foi então que ele percebeu que tinha cometido um erro ao convidar os outros para se juntarem a eles. Não, não, não. No entanto, ela sugeriu que brincassem um pouco antes que os outros chegassem. Infelizmente, foi quando Hanko entrou com Nana e Kashi, interrompendo-os. Os amigos de Junichi logo chegaram, com Keigo parecendo um cafetão esforçado e Shinpei como um Kirito de baixo orçamento do SAO. Enquanto estavam sentados à mesa, Shinpei sugeriu que jogassem o jogo do rei, e Junichi ficou preocupado que fizessem algo louco. No entanto, o jogo começou bem e continuou assim até que Shinpei decidiu mudar as coisas. Ele entregou os bastões para Junichi depois de planejar tudo. Depois que todos escolheram, Shinpei tinha o bastão do rei e ordenou que os números 3 e 2 se beijassem ao estilo francês, enquanto o número 1 o beijava. Para seu horror, foram os caras que escolheram esses números e não tiveram escolha a não ser se beijar. Enquanto estavam deitados no chão de vergonha, Yukana agradeceu a Junichi por salvá-los do plano de Shinpei. Finalmente, quando todos estavam acomodados, Yukana sugeriu que eles planejassem uma viagem à praia durante as férias de verão. Junichi e Nene disseram que estavam sem dinheiro, então ela propôs que eles arranjassem empregos de meio período e economizassem, o que eles concordaram em fazer. Para economizar para a viagem, Shinpei e Keigo conseguiram um emprego em uma loja de anime, Minoru conseguiu um emprego em um jardim de infância e Junichi conseguiu um emprego em uma loja de cosplay. Depois do primeiro dia de trabalho, Shinpei e Keigo pareciam ter ido ao inferno e voltado. Enquanto caminhavam para casa, viram Minoru sendo seu habitual pedófilo no trabalho e rezaram para que ele fosse preso. No seu primeiro dia, Junichi descobriu que as garotas conseguiam empregos no mesmo lugar que ele. Elas estavam animadas para trabalhar com ele e exibirem-se em seus trajes. Antes de abrirem para o dia, seu chefe, que parecia uma versão Gintama de orçamento do Walmart, veio desejar-lhes boa sorte. O dia progrediu sem problemas, e cada garota cuidou do pedido de seu cliente, exceto quando Hanko teve que dar uma lição em um cliente pervertido que tentou fazer com que ela limpasse a água que ele derramou no equipamento dele. Os dias passaram, e cada um se acomodou em seus respectivos empregos. Shinpei até parecia ter conquistado o favor de seu chefe. Um dia, o café planejou um evento especial, mas quando Kashi leu um dos livros que deveriam ler para os clientes, percebeu que o chefe era um pervertido doente e saiu furiosa, enquanto Nene pegou um e leu. Ela notou a expressão de Junichi e perguntou se ele estava gostando. Hanko também fez a mesma coisa porque adorava provocar Junichi. Yukana, que ficou vermelha no rosto, pegou um e leu em voz alta. E não aguentando mais a doce tortura, Junichi pediu para ela parar justo quando o chefe deles entrou. Junichi imediatamente o confrontou, dizendo que ele estava tentando explorar jovens garotas para seus próprios desejos nojentos,
mas o chefe argumentou que isso deixaria os clientes felizes em ver as garotas constrangidas e tímidas. Enquanto continuavam discutindo, Kashi veio entregar ao chefe um telefone, dizendo que ele tinha uma ligação do proprietário. Após falar com o proprietário, ele disse que o evento tinha sido cancelado. As garotas elogiaram Kashi por sua agilidade, o que acabou de salvá-las. No caminho de volta para casa, Yukana disse a Junichi que gostaria que eles fossem a algum lugar sem nenhum dos amigos após as férias de verão, e ele concordou alegremente. O dia da viagem finalmente chegou e os garotos estavam muito empolgados. Quando Renko os chamou, Shinpei e Keigo não conseguiram esconder sua empolgação ao vê-la de biquíni. Nene foi a próxima a sair e correu imediatamente para abraçar Junichi. Yukana foi a última a se juntar a eles. Mais tarde, Junichi tinha acabado de montar um guarda-sol e uma espreguiçadeira para Kashi quando Yukana e Hanko o chamaram. Ele se desculpou e foi brincar na água com elas. Uma nene ciumenta pulou em suas costas e disse para ele não a ignorar, mas tudo o que Junichi fez foi se empolgar com as curvas acolchoadas em seu corpo. Nesse momento, Kashi atirou nele com uma pistola d'água, acabando com suas fantasias. Enquanto ele brincava com as garotas, Shinpei e Keigo ficaram sentados admirando a beleza de todas as garotas ao redor deles, acreditando que estavam no paraíso. Quando Renko e Yukana foram dar uma volta, Nene pediu a Junichi para construir castelos de areia com ela. Não querendo ficar de fora, Kashi juntou-se a eles, e enquanto faziam isso, Junichi percebeu Yukana e Hanko conversando com alguns caras e foi imediatamente até eles. No entanto, ele parou quando percebeu que estava sendo um cara ciumento e territorial. Yukana o notou, então deixou os rapazes e foi até ele. Hanko fez o mesmo e elas o agradeceram por salvá-las dos tarados. Yukana pediu a Junichi para passar protetor solar em suas costas. Ele ainda estava sorrindo tolamente com a ideia de tocá-la, quando Hanko tirou a parte de cima e pediu que ele fizesse o mesmo por ela. Junichi parecia estar no paraíso do prazer quando Yukana tirou-o dela. Enquanto aplicava o protetor solar, ele se empolgou até que Yukana confessou que ele estava fazendo milagres com as mãos. Após o jantar, enquanto as garotas iam para os banhos, Shinpei e Keigo pegaram uma caixa de gadgets de espião. Junichi tentou impedi-los de seguir em frente com o plano idiota de espiar as garotas, mas eles não ouviram, então ele foi junto com eles. No banho, Kashi avisou Hanko para não ficar na varanda com seus planos à vista, porque as pessoas poderiam vê-la. Hanko assegurou-a de que a segurança em torno do banho feminino era rigorosa. Na floresta ao redor da pousada, Shinpei notou um sensor de movimento e pediu aos outros para passarem por cima dele, mas Junichi passou por ele. Ele então disse que deveriam voltar antes de serem descobertos. Shinpei revelou que tinha sido ele quem armou aquilo porque queria testar a lealdade de Junichi. Eles o acusaram de ser um traidor e correram atrás dele, fazendo Junichi cair de um penhasco e cair na água abaixo. Mas seus amigos tolos não pareciam se importar e voltaram. O que eles não esperavam era encontrar armadilhas sucessivas. Shinpei foi atingido por flechas de ventosa e disse dramaticamente a Keigo para terminar a missão sozinho. Keigo tentou, mas acidentalmente pisou em uma mina terrestre que acionou fogos de artifício. Junichi acordou na praia, e uma aliviada Yukana disse que o encontraram quando vieram soltar fogos de artifício. Ele perguntou sobre seus amigos, e ela disse que Shinpei e Keigo foram encontrados inconscientes na floresta, e Minoru estava com febre. Ele pediu desculpas em nome deles e sentou-se com ela para assistir às outras garotas. Yukana sugeriu que saíssem para um encontro após a viagem, e Junichi disse que seria uma boa ideia. Junichi e Yukana tinham acabado de sair da estação de trem quando encontraram um dos colegas de Yukana da escola secundária. Junichi sentiu-se intimidado pelo cara, que parecia sair de um mangá shoujo. Enquanto Yukana conversava com o cara, Junichi ficou ali como um pedaço de lixo esquecido. Quando o cara o percebeu parado como um NPC atrás de Yukana, perguntou quem ele era. Yukana o apresentou como seu namorado. O cara então se apresentou como Dai antes de Yukana se despedir dele. No caminho para casa, Junichi se perguntou se Dai e Yukana tinham sido amantes no passado e tentou tirar a imagem dos dois juntos da cabeça, batendo a cabeça contra um poste. Quando Yukana perguntou o que estava errado, ele admitiu que estava com ciúmes, porque ela parecia perfeita com Dai. Yukana perguntou se ele realmente acreditava nisso, e ele disse que sim. Irritada, ela o deixou parado na beira da estrada e foi para casa sozinha. No dia seguinte na escola, os amigos de Junichi perceberam que ele estava cabisbaixo na cadeira. Shinpei perguntou o que estava acontecendo, então Junichi explicou a situação. Shinpei revelou que era claro que Yukana estava traindo ele, e chegou a dizer que era óbvio que Dai tinha uma varinha mágica, e não havia como Yukana trocá-la por um virgem perdedor como ele. Ao longo do dia, Junichi não teve a chance de falar com Yukana, e quando ele tentou depois da escola, ela o dispensou, dizendo que tinha planos com seus colegas da escola secundária. Seus amigos o levaram a um karaokê para animá-lo, mas Junichi apenas ficou sentado, parecendo um cachorrinho molhado pela chuva.
Shinpei teve que dar um tapa para ele acordar e explicar que a única solução era se humilhar e implorar para que Yukana aceitasse seu patético de volta. Fora do karaokê, Junichi viu Yukana dentro de uma loja, sorrindo e rindo com Dai, provando a teoria de Shinpei. No dia seguinte, enquanto ia para a escola, Junichi se perguntou se Yukana estava brincando com ele. Ele apenas secou suas lágrimas quando Yukana se aproximou dele. Incapaz de lidar com suas suspeitas, ele perguntou por que ela estava sozinha com Dai na loja, e ela explicou que Dai precisava falar com ela sobre algo. No entanto, Junichi acreditava que ela estava mentindo e a acusou de traí-lo. Yukana não disse nada e apenas o olhou, então ele saiu correndo. Depois da escola, Kashi perguntou a Junichi o que estava errado, e ele contou que Yukana estava brincando com ele. Kashi ficou com raiva ao ouvir o que ele disse e o chamou de egoísta, que só se importava com seus sentimentos e não considerava Yukana antes de sair furiosa. No caminho de casa, ele encontrou Nana, que lhe disse para agir como homem e resolver seus problemas. No dia seguinte, as garotas se encontraram com Yukana, que disse que queria falar sobre Junichi, mas Yukana começou a chorar antes que pudesse dizer qualquer coisa. Vendo sua amiga nesse estado, Hanko se levantou e disse que tinha algo a fazer. Hanko tentou atacar Junichi por machucar Yukana quando ele admitiu que, embora fosse inútil, ele não queria que ninguém tivesse Yukana. Hanko sentou-se com eles e perguntou o que ele planejava fazer. Naquele momento, Dai e seus amigos entraram no café e sentaram-se ao lado deles. Dai então admitiu aos seus amigos que queria brincar com Yukana. Ele prometeu passá-la a eles quando terminasse. Então Hanko tentou confrontá-los, mas Junichi a impediu e foi ele mesmo. Dai reconheceu Junichi e percebeu que ele havia ouvido o que disseram sobre Yukana. Junichi exigiu que ele retirasse o que havia dito, mas Dai disse que um virgem estúpido como ele não tinha o que era necessário para lidar com uma garota como Yukana. No entanto, Junichi defendeu a honra dela e disse para ele deixar Yukana em paz. Em seguida, Dai sugeriu que levassem a discussão para outro lugar. Lá fora, mesmo estando cercado por Dai e seus amigos, Junichi tentou socá-lo, mas ele desviou. Dai então chamou Junichi de fraco, que era só latido e nada de mordida. Aproveitando a distração, Junichi agarrou uma das pernas dele e mordeu-o. Dai lutou para afastá-lo com chutes, mas Don Kurosori, Junichi, grudou nele como uma sanguessuga. Ele ainda não soltou enquanto estava sendo chutado pelos amigos de Dai. Junichi disse a Dai que só o soltaria se ele prometesse nunca mais chegar perto de Yuken. Dai prometeu, então Junichi o soltou, mas Dai o chutou e o chamou de ingênuo por acreditar em uma mentira tão óbvia. Dai se gabou sobre o que faria com Yukana enquanto ele e seu amigo se revezavam chutando Junichi. Eles só pararam quando um deles gritou de dor. A causa da confusão foi Hanko, que não perdeu tempo em espancar os caras mais próximos dela. Enquanto seus amigos se encolhiam de medo, Dai desavergonhadamente tocou o corpo de Hanko antes de se oferecer para brincar com ela. Hanko disse que estava interessada apenas em homens de verdade e mandou ele se ferrar. Antes que os amigos dele pudessem atacá-la, Shinpei usou um extintor de incêndio em alguns deles. Junichi ficou surpreso ao ver seu amigo covarde defendendo-o. Eles então disseram a ele para sair do seu lugar e ir atrás de seu amor enquanto eles cuidavam de seu problema. Junichi saiu correndo e tentou ligar para Yukana, mas ela não atendeu o telefone, então ele mandou uma mensagem em vez disso. Enquanto isso, Hanko e seus amigos conseguiram derrotar todos os amigos de Dai, e Dai, vendo que estava encurralado, tentou implorar para sair. Hanko tinha acabado de mandá-lo calar a boca porque ele parecia patético quando uma garotinha curiosa se aproximou deles. Dai imediatamente aproveitou a oportunidade para fugir, mas esbarrou na garotinha. Minoru ajudou ela a levantar-se, e quando ela estava de volta com a mãe, ele se transformou em uma versão turbinada de Majin Buu e tentou atacar Dai. Seus amigos o seguraram enquanto Hanko encurralava Dai antes de chutar seus testículos de plástico. Ela então pediu a Shinpei e Keigo que soltassem Minoru, e ele imediatamente atacou Dai. Em outro lugar, Junichi esperava que Yukana aparecesse. Quando ela chegou, ele se ajoelhou e implorou para que fosse sua namorada. Ele admitiu que só tinha chamado ela para sair antes apenas para transar, mas que mais tarde se apaixonou por ela. Yukana ficou tão emocionada e disse que não era necessário ele chamá-la para sair de novo, porque eles já estavam namorando. Ela então pediu para ele ir a algum lugar com ela mais tarde. Junichi se encontrou com Yukana mais tarde naquele dia, e juntos eles foram a um encontro no parque de diversões. Depois de irem a diferentes brinquedos, Yukana disse que queria tirar uma foto e foi para as cabines de fotos. Enquanto a procurava, Junichi entrou por engano em um casal se beijando e saiu embaraçado. Ele finalmente encontrou Yukana, que o puxou para uma cabine para tirar uma foto. Mais tarde naquela noite, Yukana admitiu que, embora gostasse de sair com os amigos, ela preferia passar tempo sozinha com ele. Eles conversaram por um tempo, mas antes de partir, Yukana o surpreendeu ao beijá-lo, deixando-o incrivelmente envergonhado.
Quando Yukana saiu do seu campo de visão, ela parou e segurou os lábios, parecendo corada. No caminho para a escola, Junichi agradeceu Kashi por ajudá-lo. Quando ela disse que estava tudo bem, ele perguntou se ela alguma vez fez transmissões ao vivo porque ela o lembrava de alguém. Antes que ela pudesse responder, Nene os interrompeu. Enquanto ela brincava com ele, Hanko e Yukana se juntaram a eles. O cumprimento desajeitado de Yukana fez as outras meninas perceberem que algo tinha acontecido entre eles. Antes que pudessem questioná-los, Yukana agarrou Junichi, e juntos correram em direção à escola. As garotas os perseguiram enquanto os amigos de Junichi os observavam de uma janela. Se você assistiu até aqui, vamos confundir os falsos fãs de anime comentando "Perdedor morra". Além disso, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal. Vejo vocês no próximo vídeo.